Então, a homeopatia, ela é uma ciência que tem mais de 300 anos, né? E significa homeo significa semelhante, patia, disfunção, né? Você tratar uma disfunção com algo que é semelhante àquela disfunção. Então, é uma ciência que tem base filosófica, tem princípios, tem metodologia, né? Inclusive, ela atende toda a metodologia científica, porque tem casualidade, tem repetição, tem, né, as exigências do método científico aqui do Ocidente, ela cumpre. Ela é uma ciência, então tem base filosófica, tem tudo isso, mas ela também é uma tecnologia social, quando a gente pensa no seu uso na agricultura, e ela também é uma terapêutica, né, de cuidado aí dos organismos vivos e dos ambientes, né, de modo geral. Foi criada focada na terapêutica humana, né, mas depois ela se estende para a terapêutica também dos animais, das plantas, do solo, da água e do ambiente. Então, tudo que é vivo, né, responde às preparações homeopáticas, né, desde que escolhidas, né, dentro aí do princípio da similitude, que é um dos fundamentos, né, dessa ciência. Então, a homeopatia é isso, é ciência, é tecnologia, é terapêutica, né, que cuida pelo princípio da semelhança. Se hoje a universidade tem plantas medicinais e depois, consequentemente, a homeopatia, a agricultura orgânica, né? E depois chegando na epigenética, que é a área que explica tudo, sabe? Foi por causa dos alunos. Por os alunos que começaram Entre Folhas. Reunindo, tem a história, a Fernanda agora terminou um projeto em que ela montou a história do Entre Folhas, e os alunos começaram assim, interessados tal, mas eu acho que surgiu, a ideia da planta medicinal como um todo aqui, surgiu de uma reunião que houve da Organização Mundial de Saúde a respeito e que recomendou o uso de plantas medicinais novamente nas comunidades. Saiu um documento da Organização Mundial de Saúde, aquilo foi divulgado, passou por aí. Eu acho que os alunos ouviram isso. Então não podemos esquecer que isso pode ter sido o despertar da coisa. O fato é que apareceu aqui uns alunos e interessados em planta medicinal, perguntando onde que tinha, quem que lecionava, né? E eles começaram a se reunir, porque não tinha nada mesmo. Então eles começaram a se reunir até nos campos aí, depois o grupo foi aumentando tal, ao ponto de procurar a professora Persília Valença, que dava uma aula, dava uma disciplina sobre saúde, e abordava a saúde no meio rural e falava de plantas medicinais. Os alunos ficaram sabendo disso. Procuraram a professora Persília abraçou essa turma, começaram a reunir, começaram a ir para a biblioteca, tal coisa, aí começaram a percorrer o próprio município aqui, ganhar semente, muda, não tinha onde plantar, aí que entra o Casale. A Persília falou, vocês querem plantar agora as mudinhas, semear sementes? Procura o professor Casale. Aí eles me procuraram, eu consegui uma área para eles lá na horta, assim, bem distante, bem do sistema tradicional de aplicação de agrotóxicos que a gente tinha que usar na época, não tinha outra solução para a época. Então, eles visitaram o local, começaram a plantar lá, depois a gente conseguiu a casa aqui, né, através do reitor Antônio Fagundes, que faleceu recentemente. Então, a casa ficou na responsabilidade minha e da Persília. Depois, como ela teve que ter uma ligação com o departamento, decidiu para ir para o departamento na época, fitotecnia, e dentro do departamento eu é que fiquei responsável pela casa. Então, aí isso foi, eu digo, uma base física para desenvolver as plantas medicinais aqui na universidade. Então, quando eu cheguei na universidade, eu também já envolvi com os grupos que tinha lá, que também tinha dentro da universidade, né, o Grupo Folha,
Folha da Vida, eu também fiz parte dele lá. Então, assim, foi no primeiro período eu já comecei a envolver com pesquisa, porque aí eu já descobri o grupo lá do professor Casale. Por causa dessa questão de intoxicação, eu fui num atendimento com ele para a gente fazer um trabalho, que ele atendia alguns estudantes, né, lá. E aí comecei a ir nos eventos. Então, assim, todos os eventos que tinha ali na universidade, quando começou ali mesmo, eu já estava participando. Aí saía muito assim para os eventos externos, né, que tinha de extensão. E fui envolvendo o primeiro... assim, que eu envolvi mesmo de pesquisa, foi um projeto de iniciação científica, que eu ajudava uma outra pessoa, que ela que era inscrita, né, mas eu ajudava ela, acompanhei. Os alunos reuniram, começaram a escrever coisas, inclusive fizeram um boletim, que eu até guardei aqui para mostrar. Em 1995 já publicaram um livro sobre plantas medicinais, uma alternativa terapêutica de baixo custo. Depois fizeram um livro, que está na biblioteca. Acho que a minha edição, meu livro eu passei para lá. Conseguiram editar um livro pela universidade, né? Então, realmente, o movimento nasceu dos alunos. Agora, o momento que isso nasceu também era um momento efervescente. Por quê? Porque naquela época já existia o CTA, que lidava muito com a agricultura familiar na região, que o pessoal do CTA pertencia ao grupo Alfa de Ecologia, que tinha uma sede aqui na vila também, aqui em frente, montaram um restaurante vegetariano. E os primeiros eventos, inclusive, que a gente fez, né, de plantas medicinais, aí, eles ajudaram, né? Então já existia o Grupo Alfa de Ecologia, e tinha alimentação vegetariana aqui. Todo dia eles montaram um restaurante aqui. O Grupo Raízes de Agricultura Biodinâmica, o Grupo da Horta Orgânica, que participava o professor Ricardo, esse que foi colega aqui de publicação do Hernani, que foi recentemente chefe do Departamento de Agronomia, foi meu orientado, inclusive em plantas medicinais e agroecologia, né? Então esses grupos alternativos viviam um momento assim de ebulição, de efervescência, de buscar coisas novas. E isso era uma consequência do final da década de 60, né? Em que houve uma revolução estudantil no planeta inteiro, né? Os estudantes gritando por ecologia, veio o movimento hippie, né? Tudo isso participou de um clima de mudança, de arejamento, né? De frescor nas ideias. E a minha infância, eu fui intoxicada com agrotóxico, né? Porque eu nasci em 73. E a minha vida foi sempre assim, esse processo de dor de cabeça, de intoxicação, né? Que eu sabia que tinha algumas coisas assim que o meu fígado era meio fraco. Quando o agricultor ia pegar empréstimo no banco, já vinha o kit de veneno para poder usar na agricultura. E o meu pai, ele até mesmo falava, a gente não sabia que aquilo era veneno, porque eles falavam que era remédio. Então, assim, eu fiz parte daquele processo da Revolução Verde. Então, assim, na época da minha infância, que veio os grupos da Emater, que vinha aqui, a gente tinha aqueles grupos que vinha a economista doméstica para fazer, não sei se era SOS, que chamava, não sei. Então, assim, vinha todo aquele pacote que a gente entendeu o que era a Revolução Verde, aconteceu aqui. Quando eu fui envolver, que eu dei muita palestra sobre agrotóxico, intoxicação de agrotóxico, aí quando a gente ia estudar isso, que a gente viu tanto que a gente foi afetada, porque a gente viveu nesse meio ali mesmo, né, dos organos colorados. Já se tinha notícia de usar a homeopatia aqui na região. Através do CTA, eu fiquei sabendo que a Rosa Fortini, aqui em Muriaé, através da Comissão Pastoral da Terra, tinha tido conhecimento de homeopatia, que tinha vindo da Associação Brasileira de Homeopatia Popular, lá de Mato Grosso. Através do padre Gésio, conseguiram um instrutor que era um médico homeopata, mas muito ligado ao meio rural. Então ele veio e deu cursos aqui na região de Muriaé, e a Rosa Fortini começou a aplicar, e através do CTA eu fiquei sabendo. Então eu enxerguei isso, de que a universidade tinha que buscar outras áreas de conhecimento. Muito preocupado com a agricultura orgânica e meios para conduzir a agricultura sem usar agrotóxicos, eu verifiquei que através
da homeopatia a gente conseguir isso. E era possível cultivar plantas sem usar veneno, sem nada, porque as plantas medicinais sobreviviam. Todas as plantas, né, ruderais, as plantas das florestas, aí, das capoeiras, estavam lá na margem, então alguém podia ajudá-las. Eu achei que a homeopatia poderia ser. Eu então tive pequenas noções de homeopatia e comecei a fazer um curso em Belo Horizonte de homeopatia. E lá esse curso, fiz 3 anos. Então o instrutor desse curso falou, olha, quem sabe a gente toca esse curso para frente, mas com apoio seu agora, que você está lá. E você poderia, então, agora fazer uma coisa importante para nós, que é certificar. Porque um certificado de uma associação tem um valor, da universidade o valor é imenso. Né? Então, então, nós passamos a registrar esses cursos de Belo Horizonte aqui, e aí a coisa começou a encadear. Nós estamos falando de décadas de 90, comecei esse curso em 92, 93, por aí, 94, acho que eu concluí. Comecei a fazer um mestrado logo que eu formei. Depois de uns 2 anos eu entrei no mestrado aqui na universidade, no departamento de fitotecnia, atualmente agronomia, né? Orientada pelo professor Casale. E aí na época a proposta é que eu trabalharia quantificando flavonoide numa planta medicinal. E para isso a planta tinha que florir, né? Porque o flavonoide estava na flor. Era macela. E aí fiquei esperando, a planta não floria, e eu acho que ela não floria porque eu tinha dó dela, porque eu pensava, toda vez que eu ia na estufa, eu pensava assim, nossa, na hora que ela florir, eu vou colher a flor dela, eu vou matar a planta, né, para poder fazer extração. Acho que eu influenciei um pouco a planta, assim. E aí ela não floria, o tempo foi passando, aí o professor Casal falou assim, olha, eu acho que a gente precisa mudar de planta, né, vamos pegar uma planta de ciclo mais curto e tal. E na época estava começando a ter esse movimento da homeopatia aqui mais próximo no Entre Folhas, no programa e tal. E aí então ele falou, você não topa fazer o seu mestrado usando homeopatia? Eu falei, eu nunca vi falar de homeopatia, não sei nada. Não, a gente vai ter uns cursinhos, a gente faz uma formação e tal. Então ele me propôs fazer esse trabalho com a homeopatia nas plantas, eu comecei a fazer uns cursinhos pequenos, né? Em 99, 98, que foi a época que eu defendi o mestrado em 99. Então, no mestrado eu já fiz o trabalho de uso da homeopatia no crescimento de uma planta medicinal, no cultivo de uma planta medicinal que foi o chambá, que foi a primeira dissertação, né, que a universidade publicou nessa área. E eu comecei a ter, então, contato com esses agricultores, com essas pessoas que já estavam começando a fazer algumas experiências, né? E aí começamos esse trabalho, né, de divulgação de concursos de homeopatia, chamado homeopatia popular, para não entrar em conflito com os médicos. Mas, mesmo assim, recebemos boas visitas, boas agressões do pessoal da medicina, que defenderam naturalmente a área deles. Não é que eles acharam que a gente ia invadir o mundo deles, né? Não entenderam que a homeopatia que a gente queria era para a agricultura. Então, houve muito conflito, apesar de a gente explicar. Então, os médicos não entendiam que a gente queria, até o momento em que aí entrou processos e mais processos, né? Aí, então, entrou um presidente da Associação Médica Homeopática que fez contato com o procurador federal. Houve, então, um procurador-geral da República que se envolveu com esse caso, esse conflito entre a UFV, querendo homeopatia para as plantas, e os médicos achando que a gente ia tomar homeopatia deles. Aí entrou esse procurador-geral da República, aí houve um determinado momento que ele mandou um documento para a universidade para responder, e o assessor jurídico da universidade me chamou, eu disse, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, tem uma coisa simples, uma pergunta que tem que fazer, que mudou tudo, uma pergunta que vocês podem até achar que é engraçado, mas eu falei assim, pergunta para a associação médica, falei para o promotor, né, para o procurador-geral, pergunta a eles se eles é que vão receitar homeopatia para as plantas. Pronto, encerrou o assunto.
Aí os médicos caíram na real e o procurador-geral, naturalmente, orientou na área jurídica o que estava acontecendo, o presidente da Associação Médica, e aí pronto, aí a universidade aí descampou. Com isso, então, a gente pôde criar a disciplina de homeopatia. Não é simples, né? Nunca foi simples, né, o processo, né? Nem para o professor Casale, nem para o programa, nem para mim, né? A gente teve, ao longo dessa história, muitos enfrentamentos, né? Porque a homeopatia, ela mexe com paradigma, né? E é um paradigma muito diferente, né, do que a gente está acostumado a lidar dentro da academia, né? Porque ela vai mexer com a energia, né? Com a informação. Então, isso choca, né? Sempre foi difícil, sempre foi complexo, sempre foi uma disputa muito grande esse espaço dentro da universidade, né? O professor Casale, ele passou por vários processos, várias questões. Quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, foi a única dissertação que teve aberta dentro do departamento de fitotecnia, né? E porque era um tema que era suspeito, né? Até hoje é uma disputa, assim, né? Desse entendimento, o entendimento dos próprios estudantes, né? Que a gente lida com algo que é imaterial, né? A gente lida com a energia, né? Que é tão real ou mais real até que a matéria, né? Mas é difícil, né? Porque mexe com os paradigmas, assim, né? Pôde criar a pós-graduação, iniciar treinamentos de a pós-graduação na homeopatia. E a primeira orientada foi a Fernanda, né? A primeira tese defendida. Eu não sei se você mencionou, mas era tão estranho o assunto na universidade que a gente achou por bem a primeira tese defendida em homeopatia ser de portas abertas. E isso não existia. Mas eu pedi autorização para a pós-graduação, foi parar até na reitoria, o reitor autorizou abrir as portas para a defesa, quem quiser podia assistir, porque o assunto era tão novo que a gente queria expor, né? E quem quisesse argumentar poderia, estava livre. Aí no doutorado eu trabalhei com homeopatia em solo, né? Eu entrei nesse curso de formação que o programa estava oferecendo em Ubá. E aí, então, eu fiz o curso e a gente começou, né? Eu e a Maria do Carmo, a Calma, né? Começamos a fazer esse curso em Ubá e começou a vir essa proposta do professor Casale da gente criar um curso mais voltado para a agricultura. E aí a gente começou a fazer essa analogia, né, entre o curso que a gente fazia na terapêutica humana para o mundo dos vegetais, né? E aí, em 2004, foram criadas as primeiras turmas. Teve uma turma que a Calma criou e conduziu em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. E teve uma turma aqui em Viçosa, que foi organizada, os agricultores foram organizados pelo CTA, e a Calma e o Amauri, que começaram ela, daí uns 2 meses eu assumi essa turma. E aí a gente começou, o primeiro ano do curso era um curso mais básico, né, que era as bases, a filosofia, os princípios da homeopatia, então era muito igual ao que é no ser humano, né, o mesmo conteúdo. E a gente foi formando essa emenda do curso no caminhar com ele, né? Então, não tinha o primeiro ano, a gente criou o primeiro ano fazendo o primeiro ano, depois criamos o segundo ano e o terceiro ano. Era um curso de 3 anos, né? 450 horas, curso de extensão. E aí, esse curso ele ia sendo composto pelo conteúdo base da homeopatia, os princípios, né, da ciência, da homeopatia, os resultados que vários agricultores já estavam experimentando no campo, né, e também os resultados daquelas pesquisas iniciais que a gente vinha fazendo também dentro da universidade. Então, ao mesmo tempo que eu, né, fiz esse trabalho inicial, tinham vários outros estudantes também pesquisando a homeopatia, deu um boom, né, de trabalho sendo feito no mesmo momento. Então, o curso foi resultando
dessa confluência de coisas, assim, né? A base teórica da ciência da homeopatia, as experiências que os agricultores vinham fazendo no campo e os resultados das pesquisas que iam sendo geradas também no laboratório, né? De uma forma, aí nas casas de vegetação, uma forma mais controlada, né? Então, a minha aproximação com a homeopatia foi assim, né? E aí, nesse processo aí, começou, eu falo assim, que o curso voltado assim, para a agricultura, com esse propósito de tratar os seres, a propriedade rural, foi num evento que aconteceu em Ecoporanga, no Espírito Santo, e teve uma palestra, porque nesse ano já tinha saído a cartilha de homeopatia, porque a cartilha de homeopatia também foi um marco, porque nos eventos, né, a divulgação das cartilhas, dos livros era nos eventos. E nos eventos o pessoal já estava tendo acesso à cartilha, né? E aí nesse evento, o professor Casados perguntou, sugeriu, né, se eu topava fazer uma palestra para falar, divulgar a homeopatia, para falar da cartilha e tudo. Aí eu fiz uma palestra meio que oficina. Então, assim, na palestra eu mostrei para eles como que fazia a homeopatia. E os agricultores que estavam ali, né, porque a maioria dos terapeutas que participavam desses eventos tinham uma relação com a agricultura, né? E eles mesmos sugeriram, não, podia fazer um curso voltado para a agricultura, para a gente tratar lá a propriedade, né? Aí a gente foi montando a partir assim, nos eventos, né, nos encontros, a gente foi adaptando e, assim, a gente foi aprendendo e ensinando e que eu falo assim também que o processo do aprendizado não era que eu estava ensinando nada para ninguém, né, que eu estava ali ajudando eles a acessar o conhecimento, né? E dentro desse trabalho a gente fez em conjunto. Então, assim, a gente levava as informações, nos meus cursos eu sempre dava uma prática, ensinava a fazer, as coisas que eu estava falando ali a gente ensinava a fazer e dava um trabalho de casa, uma tarefa de casa para eles. Aí no outro evento eles traziam a experiência. A minha irmã Esteliane, ela fazia mestrado na UFV em 2013, que ela entrou. Aí ela fazia com o professor Casal na filotecnia. Aí ela falou do curso que tinha e tal, eu me interessei em fazer, através dela que ela falou. Aí eu comecei, foi em 2012, aí em 2013 eu ingressei no curso. Através da minha irmã, assim, da indicação dela, eu comecei e assim, me encontrei na homeopatia, enfim. A homeopatia é essa ciência que traz a vida, que respeita a vida, que transforma a vida, na verdade, né? Que respeita a natureza, o ambiente, que não exclui ninguém, que não mata, né? Igual os agrotóxicos, né? Que mata, né? Que destrói a água, que polui tudo, né? Então a homeopatia, eu me encontrei nisso, né? Que ela é algo natural, que cura de dentro para fora, que tem esse caráter exonerativo, né? Que de jogar para fora todos os adoecimentos, né? Você não cura de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? Então, isso eu me apaixonei, assim, pela ciência, assim, é um universo muito lindo. Foi só crescendo, né, os alunos, principalmente os alunos do Entre Folhas, alunos e alunas do Entre Folhas, viam a gente assistir a um curso, naturalmente, a Fernanda participou dando curso também, e começaram, então, a procurar a pós-graduação em homeopatia ou em plantas medicinais. E assim nós formamos uma quantidade enorme de doutores, mestres e doutores na área de homeopatia, plantas medicinais, né? E temos aí espalhado aí pelo Brasil muitos doutores que trabalham com pesquisa e ensino da homeopatia, de plantas medicinais. Basicamente isso aí. E o programa, naturalmente, de extensão, ele foi muito valorizado e foi muito enriquecido pela presença desses nossos alunos de pós-graduação. Eles participavam dando cursos de extensão, participavam nos eventos, fazendo seminários, palestras, né? E fazendo oficinas. A gente tinha o evento com o título de seminário, mas dentro do seminário tinha oficina, o que não é normal no mundo acadêmico. Mas os alunos, então, do Entre Folhas lá faziam oficinas. A gente começou a convidar as pessoas das comunidades também para fazer essas oficinas e ofertar essa partilha de conhecimentos para as pessoas que assistiam os eventos.
questão da agricultura, no geral, né, ela foi uma ferramenta, né, é uma ferramenta muito interessante nesse sistema de trabalhar sem veneno, né? Tanto que essa desintoxicação que ocorre na gente, a gente pode fazer também ela no solo, na água, nas plantas, nos animais, né? Então, ela nesse processo dessa transição, né, quem quer fazer uma transição agroecológica também, ela é muito interessante para fazer esse processo dessa desintoxicação. E a gente tinha, digamos assim, uma ferramenta interessante não é substituição do agrotóxico, mas assim, para desfazer um pouco esses efeitos colaterais que ocorrem do químico na propriedade, né? Então, ela é uma ferramenta dentro do sistema, né? E assim, foi muito fácil da gente, de alguma maneira, fazer esse trabalho quando a gente faz com o agricultor, porque ele experimenta para ver. A gente não precisa ficar convencendo. Melhor, mineiro, né? Claro que só vai depois que fizer mesmo, né? Mas tinha essa vantagem, eles faziam e eles viam a diferença. Então, assim, nessa questão da água, de sabor, então, assim, muita coisa mesmo que eles experimentaram. Com o uso da homeopatia na agricultura, se tornou mais leve o trabalho, né? Porque o veneno vai te matando aos poucos, vai te intoxicando. Não somente a gente que está ali pulverizando, mas intoxica também a terra, a água, o ar, né? Vai matando, né? Então, além de ter economia financeira, porque o veneno é muito caro, tem que ficar comprando, a gente teve um ganho na nossa saúde, né? De não estar se envenenando. Então, foi muito maravilhoso, né? Quando você acaba de aplicar um veneno no lavoura, como é que você usa macacão, você usa luva, bota tudo, mas você sai intoxicado. Não tem como você não sair intoxicado depois de 1 ou 2 horas aplicando. Que eu já apliquei várias vezes, eu sei o que é. É terrível o negócio. Aí, é uma coisa libertadora, né? Você saber que não precisa de usar um veneno na lavoura para você produzir o tomate. Eu tenho até a foto do tomate aqui, depois eu vou mandar para a Lívia, né? Que a gente conseguiu produzir. Então, tipo assim, foi na época 3.000 pés. Não foi 2, 3 ou 10 pés de tomate, não. Foram uma lavoura de 3.000 e pouco pés de tomate. E que produziu uma produção muito boa, graças a Deus. Um tomate de alta qualidade. O sabor do tomate é diferente do convencional. A Fernanda comeu, ela mesmo falou, realmente que o sabor é diferente, o sabor adocicado. Isso é por isso que eu quis fazer essa transição, quando levei essa proposta e tal, e graças a Deus até hoje a gente não mexe. Estamos com a banana, mas não mexe com veneno. É tudo natural, entendeu? Portanto, o sabor da nossa banana, quem come, todo mundo fala que é diferente, é mais gostoso, é docinha. Todo mundo fala lá em bar, onde a gente entrega nas escolas, todo mundo fala a sua banana é muito mais gostosa que a do Ceasa. Todo mundo fala isso. Então, a Universidade Federal de Viçosa, ela é pioneira no Brasil em ensinar a homeopatia para as famílias agrícolas, né? Em fazer a pesquisa em plantas, a gente já tinha alguma referência anterior, pouca, mas ela é pioneira nas pesquisas em solo, em água, e ela é pioneira em ensinar aos agricultores a homeopatia. E ela gerou esse modelo, né, de geração de tecnologias que começa pela capacitação. Então, faz a formação básica, dali as pessoas geram essas tecnologias sociais. Então, a aplicação da homeopatia na prática, ela é uma tecnologia social, ela envolve um conhecimento teórico sistematizado, né, da ciência da homeopatia e o conhecimento popular das pessoas que usam isso e descobrem ali dentro da sua propriedade, a partir dos seus recursos, as formas de cuidar, as matérias-primas para preparar as homeopatias, né? Esse trabalho, né, que foi desenvolvido via programa de extensão, via universidade, ele é um trabalho genuíno, né, de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? Isso andou assim extremamente casado, né? E por isso que a gente conseguiu, né, num tempo tão curto, gerar um conhecimento tão profundo, né, que é o uso da homeopatia na agricultura, né? Então, um trabalho que envolveu os agricultores, o pessoal que estava na pesquisa, o ensino, né? Então, essas rodas muito integradas, assim, né? Muito indissociável mesmo, não dá para entender uma coisa alimentando a outra, né? O tempo todo.
Da minha história também, né? Eu tive muito trauma desde a minha infância, que eu perdi minha mãe com 3 anos, né? Aí eu tive que tratar esses miasmas, né? Desde lá do psorino, pelo medorrino, eu tive exoneração do psorino aqui no mil, no centro psorino mil aqui na garganta, tem até foto, foi em 2018, ficou tudo machucado aqui no laríngeo, né? Aí depois tomei medorrino, teve exoneração também, tanto no ouvido, tanto aqui no pescoço também, em várias outras partes do corpo, né? Na perna. E até com o luezino também eu tive exoneração também. Então, assim, eu tive que buscar lá, praticamente lá no espiritual, lá no profundo mesmo. Porque estava muito traumatizado de muita coisa que aconteceu na minha vida, ao longo da minha vida, sabe? E a homeopatia veio para me curar, me resgatar desses traumas. Na questão dos movimentos sociais também tem a questão da participação dos homens, mas existe muito esse processo aí dessa coordenação, que é o que consegue enxergar o todo, né, do feminino. De qualquer papel aí de organização vai estar mais o feminino. Só que na questão do curso de homeopatia tinha muito o masculino. Então, nesse processo aí, que eu acho que ela teve uma importância nesse sentido, porque mesmo esse homem que era, digamos assim, mais voltado para o trabalho físico ali, braçal ali, ele abraçava esse lado terapêutico de cuidar, que é mais feminino. Então, assim, aí ele tinha um olhar diferenciado para a propriedade devido, que eu falo, essa coisa do tratamento interno. Mas a homeopatia tem o fundamento social, de que ela é um recurso renovável, né, sustentável, que tem que ser mantido para a agricultura, né? E nós temos exemplos de uso que a universidade fez chegar lá em Goiás, Mato Grosso, que tem cooperativas de produção de alimentos orgânicos que usa só a homeopatia. Então eu vejo ainda a homeopatia como realmente um recurso que não tem como alguém, digamos assim, colocar um fim, sabe? Não tem como não, eu acho. São muitas conquistas, né? Primeiro que a gente construiu juntos aí, junto com os agricultores, com todos os instrutores, com todos os pesquisadores, nós construímos uma área de conhecimento, né? Homeopatia aplicada na agricultura e no ambiente, né? Então isso é uma conquista gigantesca, né? Produzimos conhecimento nessa área, então tem muito material publicado, né? Desde dissertação, tese, livros, cartilhas, né? Artigos, mas também é uma experiência muito grande na área das tecnologias sociais que são geradas pelos participantes dos cursos. À medida que as coisas vão ficando cada vez mais caras, o alimento cada vez mais poluído, as terras cada vez mais destruídas, eles vão ver que nada do que eles usam aí, em termos de veneno, né, vai levar à sustentabilidade do planeta. Não tem. A homeopatia, tal qual como ela é uma solução sustentável e naturalmente acessível, de baixo custo, né? Limpa. Eu acho que eu acho que tem que ter continuidade, assim. Tem horas que eu tenho medo da continuidade dentro da instituição Universidade Federal de Viçosa, sabe? Eu acho que a continuidade desse trabalho, e a continuidade infelizmente a gente tem que ter a pesquisa acontecendo aqui dentro para essa área, né? A extensão a gente vem tentando manter, né? Com muitas dificuldades, mas tem tentado. Mas a pesquisa ela está parada, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio e é uma grande expectativa, né? Como que isso continua, né? Porque é um conhecimento, é uma ferramenta de grande utilidade, assim, para a humanidade, né? Mas ela não dá lucro, né? E o lucro e a vida, eles são meio que contraditórios, assim, né? E aí, esse espaço da vida, ele vem se perdendo em função do lucro, em função da patente, em função do sucesso, em função, né? Então,
Eu acho que a continuidade das coisas é uma coisa, é um desafio, é uma preocupação assim que eu tenho.